Graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Bom dia, que nós tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor. Estou aqui passando, aspirante Andrade, 6º Batalhão do Departamento Soldados de Cristo, sob o comando do Coronel Lima e do Tenente Coronel Kellyton. Estou aqui para deixar mais um dia de devocional para nossas vidas. Vamos meditar nessa manhã no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 5, o verso 3, 4 e 13. O verso 3 diz o seguinte: Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Verso 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. O verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Amém? Irmãos, estamos diante de uma passagem muito conhecida do povo de Deus, onde fala acerca do banquete que o rei Belsazar tinha dado para profanar os utensílios da casa de Deus, que outrora tinham sido roubados da casa de Deus pelo seu pai, o rei Nabucodonosor. E ali o rei Belsazar, ele fazendo aquela profanação com os utensílios da casa de Deus, dando as taças de ouro para que seus servos, suas concubinas e suas mulheres pudessem fazer aquela festa pagã e uma festa com os utensílios da casa de Deus. No meio da festa, Deus se revelou poderosamente com uma mão misteriosa, onde dedos, formas como dedos, escreveram na parede, naquela mesma hora. E ali, aquela mão escreve na parede uma frase emblemática, onde o rei ele se agoniou e chamou todos os sábios, todos os curandeiros, todos os astrólogos, chamou todo mundo do reino para tentar decifrar o que aquela mão dizia na parede, aquela inscrição: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ali absolutamente nenhum, conseguiu decifrar o que estava escrito ali. E de repente falaram sobre Daniel, que ele tinha esse dom de Deus, de revelar, de interpretar esses mistérios. E de repente o rei Belsazar, ele disse, quando foi introduzido à presença dele, Daniel foi introduzido à presença do rei Belsazar. Belsazar disse: Eu bem sei que tu podes revelar, porque os deuses são contigo. E na mesma hora Daniel refuta e diz: Não, eu não tenho deuses, eu tenho apenas um Deus, que é o Criador dos céus e da terra. E é pelo nome dele que eu vou revelar o que está escrito. Mas o que me chama a atenção nesses trechos que lemos é que no verso 3 ele diz que então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes e suas mulheres e concubinas. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Deus fala poderosamente ao meu coração para dizer que, por mais que os utensílios representam as pessoas, por mais que as pessoas tenham sido tiradas da casa de Deus, quer seja ter se desviado, ter sido proibidas mesmo até de ir para a casa do Senhor, mulheres que não têm maridos evangélicos sabem o que eu estou falando,
Homens que não têm esposas evangélicas sabem do que eu estou falando. Pais rígidos que não permitem que os filhos vão à igreja sabem do que eu estou falando. São as pessoas que outrora iam à casa do Senhor, ou até mesmo por uma certa frieza espiritual, deixou de ir para a casa do Senhor porque foi arrancada de dentro da casa do Senhor por uma frieza espiritual propagada pelo próprio inimigo das nossas almas, o Satanás. Mas eu quero dizer a você que mesmo que essas pessoas estejam na Babilônia, mesmo que esses utensílios foram para uma festa, foram para ser profanados, ou seja, foram escarnecidos, serviram de escárnio. Da mesma forma são essas pessoas que precisam de nós para irmos buscá-los. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa que o Eterno está aqui me revelando, é que mesmo que esses utensílios estejam na Babilônia, mas eles ainda pertencem a Deus. Mesmo que estejam na Babilônia, no meio de uma festa, mas a mão poderosa de Deus, ela se revela para resgatar os seus. Mesmo em meio a festas na Babilônia, ninguém toca no que é de Deus. Ai daquele de quem tocar, ai daquele de quem profanar aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, aquilo que é de Deus. Mas pulando lá para o verso 13, diz assim, ó: Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, olha o que ele pergunta: És tu aquele, Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ou seja, olha a pergunta que ele faz: És tu ainda aquele, Daniel? A mesma pergunta eu faço aqui para nós. És tu ainda aquele crente que levantou a mão, movido por uma grande emoção, movido por uma grande razão, por reconhecer o amor, o primeiro amor de Jesus Cristo? És tu ainda aquele mesmo crente fervoroso ao ter ouvido a voz do Senhor dizer assim: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra? Ou será que tu já tem esfriado? Ou será que a tua obra tu está fazendo relaxadamente? Fica a reflexão. Nós somos oficiais. Nós somos Vocês sabem o que é ser um oficial? Um oficial é uma coisa tremenda. Do aspirante ao coronel, ser um oficial é uma responsabilidade muito grande. Porque temos uma missão nesse departamento, que é propagar o evangelho de Jesus Cristo para toda criatura. Em especial essas crianças que chegam sedentas de ouvir a palavra, chegam sedentas de participar do sofrimento uns dos outros. Então, que nós possamos estar fervorosos ainda, sendo aquele crente de quando ingressamos no Departamento de Soldados de Cristo, de quando ingressamos na igreja, de quando nos convertemos. Irmão, mas eu já nasci no berço de ouro, no berço no berço evangélico. Amém, glória a Deus que você já nasceu no berço evangélico. Então vigie para que não caia. Glória a Deus. Então não é o fato de eu ter nascido no meio evangélico que me garante que eu vou ser a vida inteira fervoroso. Então a pergunta é: és tu ainda aquele Daniel? Ou seja, és tu ainda aquele crente? Fique com essa palavra, fique com essa meditação e que Deus nos abençoe.